boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa programação, nós vamos agora iniciar a nossa mesa de nome Do Silêncio à Palavra, a força das mulheres que reescrevem suas histórias. E eu convido para subir ao palco a nossa convidada Maria Nivalda, Cidinha Ribeiro, e Neuza de Oliveira. E nós estávamos conversando ali antes da mesa começar, e eu achei super interessante. A temática da FLIT esse ano são mulheres de prosas e verso, homenagem às escritoras mineiras, e a gente vai fazer agora uma mesa com 3 escritoras mineiras aí para poder falar um pouquinho da sua trajetória. E aí eu passo a palavra. Quem começa? Pode ser, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Neuza de Oliveira Souza. Eu moro em Pará de Minas, pertinho de Belo Horizonte. E por mais de 30 anos eu trabalhei como professora. Então, nesse período de trabalhar na educação, em várias, inclusive na direção e secretaria, eu tive a oportunidade de ter várias vivências, e várias experiências, porque a minha carreira foi toda com pessoas, tratando com pessoas na educação. Então, em 2011, eu publiquei esses 2 livros, Por um Mundo Melhor. São quadrinhos que tratam de gentilezas, de boas maneiras. Eu uso do por favor, devolver o que pegou emprestado. Então, são 2 livros voltados para crianças, adolescentes, e que o objetivo é esse, incentivar gentilezas. Em 2021, eu publiquei esse pela Penalux, pelo Selo Auroras. O Selo Auroras é um selo que publica mulheres. E mandei uns contos meus, é um livro de contos, e passou pelo selo, e foi aprovado e foi publicado esse livro pelo Selo Auroras. É um livro de contos. Com esses 2 livrinhos, eu passei a fazer alguns trabalhos nas escolas, alguns projetos, porque eu escrevi um projeto para trabalhar com esses livros. E, trabalhando esse projeto nas escolas, eu comecei a escrever poemas que ajudavam as professoras, a escola, no que precisava. Por exemplo, Educação para a Vida, ou Minas em Destaque, tudo me pediam e eu fui escrevendo poemas. Também trabalhando algumas feiras literárias nas escolas. Eu colecionei vários poemas infantis que foram escritos dessa forma, alguns, inclusive, com informações que as crianças coletavam e mandavam para mim, e eu escrevi. E, ano passado, 2024, eu juntei esses poemas, pedi crianças que fizessem ilustrações para os poemas, e aí eu publiquei esse, O Leve Vida, Leve Poesia. É um livro interativo, ele tem atividades também lúdicas. Isso tudo eu ainda estava trabalhando, Eu me afastei, ano passado eu já não estava, quando eu publiquei esse último eu já não estava trabalhando. Aí eu me afastei, e aí eu escrevi esse, que eu publiquei esse ano, que é Os Sentimentos Velados. É um livro que trata da violência contra a mulher. Então, a personagem aqui é uma mulher casada e que, pelo WhatsApp do marido, ela descobre com quem ela se casou 4 anos depois. Então, é um livro que, é claro que ele tem vivências minhas, mas ele também traz vivências de histórias que eu ouvi enquanto eu trabalhava como professora,
porque eu trabalhei muito tempo na educação de jovens e adultos. E nós estamos em 2025, em 2021, 22, por aí, ainda recebia mulheres que só voltavam a estudar depois do divórcio, porque elas não puderam estudar, porque eram proibidas. Recebi alunas que só iam à escola durante o dia, porque elas iam escondidas do marido, porque não podiam ir à noite ou em outro lugar, e ele não sabia que ela estava estudando. Enfim, aqui, logicamente, tem história minha, né? Mas tem relatos de mulheres que eu convivi e histórias reais. É lógico que esse livro é um livro ficcional. Não existe essa personagem masculina que está aqui. Mas existem características reais nesse personagem que eu construí aqui. E essa personagem também feminina, ou as personagens femininas, que vivenciam essas violências que aqui, né, estão contidas aqui no livro. Na realidade, elas não existem, mas eu acredito que 90% ou 99% das mulheres vão se identificar em algum pontinho com as vivências desse livro. Porque, infelizmente, as mulheres ainda são agredidas diariamente. Mesmo que não sejam agredidas fisicamente, nós temos aquelas agressões veladas, né? Agressão moral, agressão psicológica, agressão patrimonial. Então, é um livro que retrata esse tipo de agressão. Então, esse é o último que eu lancei esse ano. Obrigada. Hein? Olá, boa tarde. Eu sou Cidinha Ribeiro, venho de Itapecerica, lugar onde eu nasci e onde eu moro. Mas antes de começar a falar sobre o meu trabalho, sobre os meus livros, eu gostaria de bendizer as bruxas mortas, queimadas na Idade Média, pelo conhecimento que elas adquiriram, pelo conhecimento das plantas medicinais, e esse conhecimento, ele possibilitou a libertação das mulheres, possibilitou a escolha das mulheres, elas terem ou não os filhos que elas deveriam criar normalmente sozinhas. Aquelas bruxas, elas ameaçaram o Estado com a mão de obra reduzida, numa previsão do Estado, entre outros motivos, e ameaçou a Igreja, porque as mulheres, com esse conhecimento, com esse controle, com esse poder sobre o próprio corpo, elas deixaram de esperar simplesmente a vontade divina para serem donas do destino e donas da própria vida. Então, neste momento, eu bendigo as bruxas da Idade Média. E eu homenageio as minhas ancestrais escritoras que, um dia, nos séculos XVIII, XIX, elas escreveram seus livros usando nomes neutros ou pseudônimos masculinos, porque elas não tiveram o direito de publicarem, de fazerem sucesso, como sempre, na perspectiva de estarem ameaçando alguém. Exemplo disso é a Jane Austen, que ela embora com a obra maravilhosa dela, ela se nomeou escrito por uma dama. A Júlia Lopes de Almeida, que assinou a sua obra como J. Lopes de Almeida. A Maria Firmina dos Reis, que se chamou de uma
maranhense. E assim outras e outras tantas escritoras que um dia abriram nossos caminhos com ousadia e com coragem. Então, a todas elas, a minha homenagem e o meu respeito. Graças a todas as minhas ancestrais, eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho alguns livros publicados, 6. Escrevo crônicas, contos e este meu Eva no Tempo, que foi o livro que me trouxe até aqui, que ele é chamado de romance, e ele pode ser classificado como um romance polifônico, mas, às vezes, ele é chamado de prosa poética. Como dizem que o livro é aquilo que a gente quer que ele seja, então, eu vou deixar para vocês, depois, numa leitura que eu sei que vocês farão, decidirem sobre o que o meu livro diz e o que ele é. O meu Eva no Tempo é um livro que eu gostei muito de escrever, porque eu tinha um acerto de contas a fazer com o mito da criação, com a mulher sendo tirada de uma costela do Adão. Embora um mito, eu acho que essas passagens bíblicas, essas verdades tidas por muitos como verdade absoluta, né? Isso aí ficou no imaginário das pessoas, e eu acho que muito da história de dependência e de todas essas dificuldades que todas nós enfrentamos como mulheres, umas mais, outras menos, eu acho que foi graças a essa primeira história. Depois, o meu livro é sobre feminismo, mas eu não quis escrever uma teoria feminista, porque eu acho que muitas pessoas já fizeram isso e fizeram muito bem. Então, eu não precisaria fazer novamente. Eu falei sobre o feminismo em forma de histórias curtas. Todas as minhas personagens se chamam Eva, acompanhadas de um adjetivo, alguma palavra que a caracteriza. Mas, em cada uma delas, eu tenho certeza de que vocês vão se encontrar uma amiga, encontrar uma parente, encontrar a mãe, encontrar a avó, porque é uma história das mulheres, é uma história da humanidade, é uma história do gênero feminino. Bom, a respeito dos meus outros livros, eu comecei a escrever em 2015, publiquei um livro chamado... ele fala das gerações de 60 e 70 pessoas, não sei, acho que ninguém tem alguém aqui, poucas pessoas, que viveram essas gerações, e eu falo sobre os nossos costumes, os nossos namoros. Eu não trouxe os livros, mas os meus livros estão todos os 6 disponíveis na Boutique do Livro, na livraria que fica em Divinópolis, ou então no site boutiquedolivro.com.br. Então, não há de ser por isso que vocês vão ficar sem os meus livros, né? Então, esse livro ele é muito bonitinho, ele chama Tricotando Lembranças e Costurando Histórias, e ele fala dos nossos namoros, nossos bailes, nossos pais, e o escurinho do cinema, e essa coisa toda. Depois, eu escrevi um livro de contos chamado Rascunhos, que foi em 2017. Depois, escrevi uma autobiografia chamada No Espelho das Águas, porque a água ela me persegue, ela acompanha a história, ela me acompanha. Então, o meu livro se chama No Espelho das Águas.
Fiquem tranquilos, eu não falei sobre esta personagem aqui apresenta. Contei minhas histórias, mas de uma forma romanceada, que poderia ser a história de qualquer pessoa simples, de qualquer criança do interior de Minas Gerais. Depois escrevi O Sol Deixa Marcas no Chão, que é um livro de crônicas, e este título meu foi uma homenagem ao Paulo Freire, meu mestre. E depois escrevi o meu Eva, e depois, o ano passado, eu publiquei a Eva e publiquei o Desaventos, que era para eu publicar na Flip, mas depois sofri um acidente e o livro não foi publicado na Flip, mas está lá, está pronto, é o único artesanal que eu tenho. Bom, eu acho que o de mais importante eu falei, então eu vou ler para vocês a passagem. Eu vou ler 2 pedacinhos, mas eles são bem curtinhos. A parte 1, então, eu falei sobre a história da criação. Acho que eu estou mexendo muito, o microfone está falhando, né? Está dando para ouvir? Então, tá bom. O Criador não se sentiu realizado depois que fez o céu, a terra, as águas e tantas outras coisas essenciais ao que chamou de universo. Não que a obra apresentasse falha estrutural, não é bem assim. Apenas faltava algo à imagem e à semelhança do artista, e isso o deixou insatisfeito. Sem descanso, ele prosseguiu em seu trabalho inovador. Depois de testar materiais disponíveis nas redondezas, o Criador pensou na argila, maleável e grudenta. Definida a matéria-prima, o Senhor perseverou na continuidade do trabalho e criou um ser totalmente novo. A criatura surgida do barro recebeu o dom da humanidade. Mas havia algo mais a ser feito para que toda a grandeza do artista se manifestasse. Certo dia, enquanto Adão, o primeiro homem, fazia a cesta, o Criador se lembrou de todo o processo de sua modelagem. Inspirou-se nele e criou Eva, a primeira mulher, a partir de uma ideia simples. O Senhor retirou, com bastante cuidado, uma das costelas daquele corpo em repouso e deu à luz o corpo feminino. Satisfeito com a obra, concedeu-lhe também a humanidade, para que Adão não se sentisse só. Será que foi assim? Ninguém testemunhou o ato cirúrgico, e não havia mulheres entre as escrituras do livro sagrado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma honra fazer parte da FLIT aqui em Tiradentes. Eu sou natural de São João del Rei, embora eu tenha vivido alguns anos fora, mas atuei os últimos 28 anos como professora na Universidade Federal de São João del Rei. Me aposentei em setembro de 2023, embora eu ainda continue ligada à pós-graduação. E a aposentadoria, depois dos 28 anos de universidade, mais 12, que eu trabalhei em empresa antes, 40 anos, fiz 60 anos, dia 25 de março. Eu me coloquei uma questão de buscar uma reinvenção
não por meio da pesquisa, porque a minha trajetória é toda de pesquisa, tenho vários livros publicados, mas todos são livros acadêmicos. E o que me trouxe até a literatura? Eu trabalhei pesquisando sobre grupos minorizados, especialmente grupos de pessoas com deficiência, e a busca é entender, né, quais são os padrões que se repetem e que, na verdade, reproduzem o poder na sociedade e tal. Então, é uma explicação que a gente busca o entendimento e a compreensão das relações, do que se reproduz e por que a gente tem dificuldade em avançar, mas a dificuldade, às vezes, de chegar até as pessoas e das pessoas se identificarem com a explicação racional. E aí, em sala de aula, eu lembro que, às vezes, por exemplo, eu ia começar com uma explicação específica a partir dos resultados de pesquisas no Brasil e no mundo e tal. E aí, às vezes, eu me aventurava a começar lendo um pequeno trecho ou de um poema ou de um conto, para poder conectar as pessoas emocionalmente com aquele tema e, a partir daí, trazer as questões das pesquisas. E eu senti que, a cada vez que, ao invés de explicar o fenômeno, a gente mostrava, por meio de histórias e de poesias, as pessoas, a conexão das pessoas, ela aumenta muito. E eu tinha, desde criança, o sonho de virar uma escritora literária, embora eu tenha vários livros publicados aí, nessa área científica. E aí eu escrevi esse primeiro romance, que chama Escolhas e Destinos. Essa é eu estou inaugurando como escritora literária. E aí buscando, na verdade, não do silêncio à palavra propriamente dito, mas de uma palavra que tem uma conotação racional para uma palavra que possa conectar as pessoas através das histórias, através da história, através do afeto. E aí o livro Escolhas e Destinos, ele conta a história, a trajetória de várias Marias. E essas Marias, elas nasceram por volta da década de 40 e de 50, na medida em que a história vai se dando, ela é a história em dois tempos, no tempo presente, contado em primeira pessoa, e o tempo passado, contado em terceira pessoa, onde vai sendo resgatado a trajetória de uma das Marias da protagonista, que sai do campo nesse processo de migração do campo de Minas para o interior de São Paulo, onde grande parte das famílias e das nossas famílias migraram. Algumas retornam, outras não, buscando a possibilidade de trabalho diferente da lida do campo. E aí ela, na verdade, ela se defronta com vários desafios de várias ordens, desafio social, desafio familiar e desafio, inclusive, na criação de um filho que adquire poliomielite. Então, é uma história que conta e o que no fundo, o grande desejo do escritor é que o leitor, ao ler, ele se comova e ele se identifique e ele possa, na verdade, repensar até suas escolhas e seu destino através das escolhas e dos destinos dos personagens criados. Então, é isso, assim. Vocês três, né, trazem histórias reais, né, fatos que estão no nosso dia a dia, que seja a violência da mulher, né, a percepção, né, de Eva como uma construção, né, a partir da cabeça de um homem, né, e você trazendo essas histórias também, né, desse resgate da vida da mulher que vem do campo e continua. E as três trouxeram umas questões muito interessantes do se reconectar, né, a partir da leitura, a partir da literatura, a partir da arte, né? E a nossa mesa, né, quando traz
essa perspectiva do reescrever a sua história, né, as três demonstram nisso, né, que seja, né, quando a Neuza fala que, né, muitas das mulheres que ela teve contato voltou a estudar ou voltou a ter a sua vida independente após o divórcio, né, seja a Cidinha quando fala que né, traz aí a memória das bruxas como um potencial de conhecimento e que, por isso, elas foram perseguidas durante séculos e se transformou, né, nessa caracterização da qual o imaginário infantil, né, foi construído e que a gente traz até hoje nessa referência de bruxa como algo maléfico, destruído, tudo. E a personificação, né, mas de beleza é uma fantasia para elas seduzirem as pessoas. E a Maria, que ela falou uma frase que eu gostei muito, que é o conectar as pessoas a partir da poesia, né, e a partir da literatura. Então, nessa perspectiva, assim, como que vocês veem a arte de vocês, né, conectando as pessoas para se renascer, para se reencontrar como pessoa ou como mulher, que é o tema que vocês estão trazendo aqui? Posso começar agora, inverteu? Na verdade, a história da Maria, a minha Maria também, ela volta a estudar depois que ela separa do marido essa história, porque é a história de muitas mulheres nesse país. Eu acho que essa reconexão, a possibilidade de se identificar através da palavra, de se emocionar com a história do outro, na verdade, construir pontes entre o que o autor cria e a vida cotidiana, eu penso que essa é a grande reinvenção da literatura. É a possibilidade de uma criação que ela traz elementos do real, mas ela também se desconecta do real, ela transcende ao real para poder buscar, na verdade, demonstrar ou não explicar, porque quem busca explicar é a ciência. Na verdade, busca reinventar mesmo, uma reinvenção das possibilidades de vida. É como se a literatura pudesse trazer, ela funcionasse como um escape para que a gente pudesse ter oportunidades de se reconectar e de se reinventar de um outro jeito. Eu acho que é isso, assim, da minha parte. Alguém já disse que a arte existe porque a vida não basta. E eu acho que é isso. Quando eu escrevo a literatura é a minha vida. Eu vejo os escritores assim com um carinho tão grande. Eu coloco meus companheiros, minhas companheiras, realmente numa dimensão superior. Eu amo cada um. Eu me encanto com o que a literatura faz, o que meus companheiros fazem, o que meus companheiros produzem. E eu acho que a literatura tira as pessoas do lugar comum, tira do cotidiano, tira do cansativo. Então, eu acho que eu escrevo muito para isso, pensando nisso, pensando num mundo mais suave, em relações mais delicadas. Eu acho que a delicadeza é fundamental em qualquer situação. E a literatura diante do que eu penso, do modo como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, a literatura nos dá essa visão delicada, nos coloca num lugar de paz, de calma. Então, eu acho que é isso. É o que eu me proponho a fazer, o que eu espero deixar para a geração futura, se alguém me der o prazer de conhecer meu trabalho e de seguir aí o que eu
faço, o que eu deixo escrito. É isso. É uma contribuição simples, mas é em nome da arte, que só existe porque sem ela fica bem mais difícil sobreviver nesse mundo. Conforme eu disse inicialmente, eu trabalhei na educação como professora por mais de 30 anos, né? Eu tive o privilégio de poder estudar, eu tive o privilégio de cursar uma faculdade. É um privilégio. Eu tenho manejo da língua e eu sou professora de português, de língua portuguesa. Então, o tempo todo, trabalhando na educação como professora, eu ensinava as regras da língua. Eu tenho esse manejo. Então, eu escrevo como um apelo social. Eu não escrevo literatura de entretenimento, embora as histórias ensinam. Então, aqui eu tenho um romance, mas não é um romance de entretenimento, onde as pessoas vão ler simplesmente. Não. A literatura que eu escrevo é uma literatura que gera reflexão. Então, eu coloco questões, mesmo nos poemas, questões para que a pessoa que vai ler, ou a criança, ou o adolescente, ou o adulto, que ele tenha como ponto de partida para uma reflexão. E é lógico, uma reflexão possivelmente pode mover uma mudança de comportamento, se houver necessidade. Então, a literatura que eu escrevo não é de entretenimento. E eu escrevo como esse apelo social, porque, como eu tenho manejo da língua, eu tenho por obrigação exercer essa função e colocar a fala daquelas pessoas que não podem escrever. Eu tenho que escrever essas histórias porque elas não podem, elas não conseguem. Muitas vão me contar a história, mas nunca vão registrar. E até porque a nossa mesa aqui é do silêncio à palavra, uma mulher que muitas vezes é agredida, ela se cala, ela não conta, porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha do que ela passa, do que ela aceita, né? Ela tem vergonha, então ela não vai falar. Por esse motivo, mais um motivo para as pessoas que podem fazer isso, fazer. É claro que o meu livro é um livro leve, viu? Não é um livro pesado, não é. Porque são histórias do cotidiano, mas que vão mostrando, né, a agressão velada que vai acontecendo aí. E o título, Sentimentos Velados, é porque nós temos sentimentos que nos movem e que nos deixam ou nos obrigam a ficar em determinados lugares que a gente nem quer. E, muitas vezes, a gente nem sabe por que não sai daquele lugar, né? Então, eu acho que a literatura ela é uma forma de entreter, mas de fazer pensar, de ser leve, mas, ao mesmo tempo, ligar aí, né? Olha, vamos pensar, vamos ver esse comportamento aí está certo ou não. Então, eu vejo a literatura assim, e a minha literatura é dessa forma. É uma literatura que leva à reflexão. E a gente, né, assim, o tempo ele é, né, bem corrido, né? Eu já vou partir aqui para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, fazer alguma fala, já está aberto aí a posição. Nós temos duas pessoas aí, começando lá em cima, depois aqui. Eu queria já desejar a vocês uma boa fama, que vocês têm condição para isso. Todas são bem educadas, todas são bem relacionadas, têm boas tradições aí a ser trazida para a gente. Uma coisa que eu gostaria também para as três, já que escreveram, e a gente que está aqui tem que ter esse entendimento, o que dentro de vocês, qual o sentimento, qual a reflexão que vocês fazem dessa situação em que a mulher normalmente é colocada por milhares de anos, através
da força, da agressão, da potência que o homem tem na sociedade que a gente vive e que a gente viveu durante todo esse milênio. Qual o sentimento de vocês para escrever e para fazer essa ideia ser vista por outras pessoas? Eu acho que esse sentimento, o sentimento que nos mobiliza, eu acho que é esse sentimento que busca contestar essa hierarquia colocada no humano, essa hierarquia onde vidas valem mais e vidas valem menos. Então, toda vez que a gente se defronta com essa hierarquia que gera desvantagem para esses grupos que são minorizados, e, no caso, as mulheres, e aí no meu livro também tem várias mulheres, e algumas mulheres que, inclusive, relatam problemas familiares, inclusive de violência familiar. É um sentimento de desconforto, e é um sentimento que busca, na verdade, ser transmitido por meio de palavras, e não de palavras que busquem moralizar ou deixar de moralizar, mas que possa reproduzir no leitor o mesmo desconforto, a mesma indignação que a gente sente ao se defrontar com essa hierarquia existente na nossa sociedade, dessa construção da sociedade hierarquizada, como a gente vive. O sentimento que me move é um sentimento de utilidade, de ser útil. Eu quero contribuir com o mundo. E aí eu vou para a rebeldia, né? Porque, como nós fomos silenciadas tanto, e todo mundo acha que a gente tem que ser obediente, né? Então, eu vou dizer que é um sentimento assim, de rebeldia, porque eu vou contra isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero ser útil. Eu quero ser útil à humanidade. Que seja para alguém ler, ficar feliz lendo, em paz, como a Cidinha disse, que seja para refletir, pensar, debater, e que seja para isso, mas que eu quero ser útil. É um sentimento de utilidade que me move. Olha, a realidade está aí, os feminicídios estão aí. Não há como a gente fechar os olhos e achar que está tudo bem. Por outro lado, eu faço parte de um coletivo de mulheres escritoras chamado Escreviventes. Nós somos 600 mulheres escritoras. E eu percebo naquele grupo a força, a união, o desejo de se ajudarem, a coragem de desafiar regras. Então, não tenho esse olhar tão otimista, mas, por outro lado, acho que temos ainda um caminho imenso pela frente. Acontecem retrocessos aí, mortes violentas, e eu falo, meu Deus, a gente está na estaca zero, mas nós não estamos, porque nós estamos criando laços, nós estamos nos unindo. E isso me dá muita esperança. E aquelas bruxas da Idade Média, elas voltam à minha memória, porque hoje nós somos infinitas bruxas que eles não podem matar. Eles não podem nos matar a todas. Eles podem matar uma ou outra, mas nós vamos nos reproduzir e nós vamos incomodar, porque a arte, ela incomoda. A literatura abre
outras visões, mostra o outro lado da história. Não havia mulheres entre os escritores do livro sagrado. Se ele fosse escrito hoje, haveria protesto. Então, é isso, é um caminho que a gente vai fazer passo a passo. Nós vamos caminhar alguns, mas nós vamos retroceder, porque a gente não vive de ilusão, a realidade está aí, a maldade humana está aí, o uso da força física é uma realidade, mas estamos unidas e o meu grupo Escreviventes é a minha luz, é o meu guia, é a minha esperança. É isso. Posso falar? Boa tarde. Eu queria fazer um comentário rápido, enfim, para todas, porque foi um depoimento que eu peguei no final, mas eu achei impressionante, né, Alex? Muito forte. E me chamou a atenção a Cidinha ter falado que, assim, que lugar da literatura, que, de alguma maneira, a literatura não é o escape, isso que é o curioso, quer dizer, não é aquela coisa, não é a válvula de escape, tipo, fingir que nada existe, mas me leva para um lugar de paz, que você falou. Me leva para um lugar de universo de relações mais delicadas. Então, é surpreendente que, ao mesmo tempo, você veja com tanta clareza que ela incomoda, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem esse lado tão poderoso que, enfim, entre essas... Eu fiquei curiosa, porque quando eu vi só falando da coisa do levar para o lugar de paz, mas aí como é que fica a resposta, enfim, à injustiça, né? Como ela se manifesta e como ela pode incomodar também, né? Quer dizer, existe nesse sentido alguma coisa que vocês façam que seja um propósito maior? Você, quando, por exemplo, diz que quer ser útil, útil para quê? Para que a pessoa se revolte ou para que a pessoa se acalme? Quer dizer, quando você fala útil, é o quê? Assim, nessa linha, o que vocês podiam falar? Que leve a pessoa Obrigada. a pensar. Que leve a pessoa a pensar. Que eu seja útil para levar a pessoa a sair do lugar cômodo onde ela está. E que pense sobre tudo, sobre as relações, sobre o mundo que a gente vive, porque é o pensamento que vai nos mover, né? Então, a minha utilidade é essa. A minha escrita é uma escrita que leva à reflexão. E essa reflexão, a gente entende que possa levar a uma mudança de comportamento ou não, né? Porque, de repente, a pessoa já está com um comportamento maravilhoso. Eu admito que eu possa ter exagerado um pouco com o meu entusiasmo, mas é que eu amo tanto a literatura, eu gosto tanto de ler, eu acho tão bonito quando eu leio um livro da Mariana Salomão Carrara, eu fico assim em estado de êxtase. Mas escrever é um ato, principalmente um ato revolucionário. A gente escreve para transformar uma realidade, seja ela qual for. Ninguém escreve à toa, né? Eu suponho, eu não escrevo à toa, eu tenho uma intenção ao escrever, eu tenho uma mensagem para passar. Então, eu acho que esses atos das mulheres escreverem juntas, escreverem coletâneas, o meu livro da Eva, eu abri um espaço aqui, uma quarta parte, onde eu convidei mulheres para escreverem comigo. Meu livro não é só meu, ele é nosso. Então, eu acho isso, eu acho que o principal papel aí talvez seja esse. Escrever é um ato revolucionário. Ele existe para provocar mudanças. Ao mesmo tempo que ele tem que ele seja esse refúgio, ele realmente, a literatura incomoda. É isso.
Olha, eu acho que essa é uma questão que eu ainda estou me fazendo. Talvez eu não tenha a resposta nesse momento. Assim, a minha intenção foi contar uma história que pudesse conectar as pessoas, que as pessoas pudessem se identificar, que ela contasse que é uma história de ficção, mas que ela poderia ser real e poderia ter sido vivida por muitas pessoas. A intenção talvez seja buscar essa conexão, a conexão via afeto, via reflexão com o outro. E quando a gente fala, a gente, na verdade, faz um recorte que é histórico, porque também a gente não é abduzido do meio que a gente vive. Então, a história, os processos sociais, eles acabam atravessando o livro como um todo e as histórias das mulheres. Mas eu acho que a literatura, para mim, nesse momento, é produzir conexões, afetos, emoções, e uma busca de reflexão. É isso que eu tenho buscado nesse meu primeiro livro. Mais alguma pergunta? E aí, nesse pouco tempo que nós estivemos aqui conversando, a gente viu que, né, como a frase antiga, né, a arte salva vidas, a literatura salva vidas, e a escrita de vocês três, que traz esses relatos, traz essas histórias pessoais, né, e só o fato de poder desabafar já é um ato de salvar vidas, né? Quando a gente fala do silêncio à palavra, né, assim, quantas vezes a gente morre sufocado, né? E aí, tanto sentimentalmente ou quanto, né, de outras experiências, e principalmente nesses relatos de violência feminina, né, quantas mulheres não morrem por conta desse silêncio da qual é obrigada a falar. E aí, trazer essas experiências aqui, eu acho que é um ato de salvar vidas, de tornar, né, essas vidas importantes. Quando a Cidinha, né, traz e relembra que quantas mulheres tiveram que, primeiro, né, assinar um pseudônimo ou se colocar como homem para que a sua escrita, para que a sua palavra pudesse ser reconhecida e valorizada, né? Então, hoje, vocês três estarem aqui é um ato de salvar vidas, né? E aí a FLIT agradece, né, esse momento aqui de termos três mulheres mineiras com um potencial assim enorme, com uma escrita que eu vou chamar de visceral, né, com uma escrita visceral, né, trazendo aqui para a gente, nesse primeiro dia, né, da nossa 5ª edição, essas experiências. E aí, como foi falado, né, eu espero que a escrita de vocês ainda se prolongue por muitos, muitos anos e continue salvando vidas através desses relatos e dessas histórias. Então, peço uma salva de palmas para nossas três convidadas. E, novamente, eu agradeço a Maria Nivalda, a Cidinha Ribeiro e a Neuza de Oliveira Souza por essa participação aqui na FLIT, trazer para a gente a experiência de vocês. Obrigada. E já deixando aqui que a nossa próxima mesa vai ser a Cartografia do Afeto e Outras Histórias, né, com a Ana Cláudia Ramos. E eu já convido aos presentes a permanecerem aqui para a gente poder participar da próxima atividade.